Olá, meus queridos. Boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de português. Pessoal, de início a gente vai começar com a correção das páginas que foram pedidas para vocês estarem fazendo a resolução na nossa aula de ontem, certo? Que se inicia na página 16. Tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, letra A. Os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio do humor. Qual é a crítica desse cartoon aqui que vocês acabaram de ler, pessoal? Pela imagem já dá para visualizar, né? Então vamos lá para a resposta. O cartoon faz uma crítica à poluição das águas dos rios em razão do esgoto. Ok? Letra B. Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Vocês marcaram qual? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. Ele é formado somente por imagens, ou seja, uma linguagem não verbal. A segunda questão. Agora leia o poema a seguir. Nós temos o poema, né, sobre a vida. Letra A. Que sensações a leitura desse poema despertou em você? Quais foram as sensações despertadas? Essa daí é pessoal, né? Mas pode ser o quê? Alegria, saudade, né? Tristeza também pode ser, ok? Certo, pessoal? Letra B. De que trata esse poema? O poema trata da vida em suas diferentes formas. Letra C. Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Vocês marcaram qual? A primeira, muito bem, ele é formado somente por palavra. É um texto escrito, ele é formado apenas por palavras. A letra D. Seria possível empregar somente imagens em vez de palavras nesse poema? Seria possível, pessoal, ou não? Não. Pois a matéria-prima do poema são as palavras, né? Não existe poema sem palavras, certo? Então, não, vírgula. Pois a matéria-prima do poema são as palavras, ok? Página 18, a terceira questão, letra A. Observando essa capa, é possível saber qual é o conteúdo do livro? Poesias infantis, de Olavo Bilac, observando essa capa aí. É possível saber que se trata de um livro de poesias infantis, pois essa informação está no título do livro, certo? Letra B. A função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre sua função? Isso daí é pessoal, né? Você vai dizer se cumpre sua função ou não. De despertar no leitor o interesse pela leitura, né? do livro. Letra C. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. Vocês marcaram qual? Ela é formada por palavras e imagens, ok? Letra D. Se essa capa apresentar somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma ou não? Não, vírgula, pois o texto escrito apresenta o título do livro, vírgula, o nome do autor e a editora que o publicou, vírgula, e essas informações são importantes em uma capa de livro, ok? E a página 19. Observe as placas a seguir. Nós temos 4 placas. Qual é a linguagem dessas placas, pessoal? É verbal, é não verbal ou é mista? É não verbal, a gente só tem a imagem em si, né? Não tem nada escrito. Então, é não verbal. Por que é utilizada essa linguagem nas placas, pessoal? Por que será que é empregado só essa linguagem aí, só a imagem em si, em uma placa? Para tornar mais ágil a leitura das placas e porque alguns símbolos são universais, vírgula. Dessa forma, todas as pessoas podem compreendê-los, ok? E a quinta questão, letra A. Qual linguagem foi empregada nessa tirinha, pessoal? Linguagem o quê? Mista, né? Foi utilizado as duas, ó. Tanto nós temos imagens como nós temos palavras, né? Então, foi a linguagem mista. A B. De que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor? De que forma ela busca despertar o humor, o riso? Por meio da quebra de expectativa entre o segundo e o terceiro quadrinho.
vírgula. Quando um dos personagens pensa que ganhou uma flor de presente, vírgula, mas o outro apenas deu a flor para que ela fosse regada e adubada. A C. Se o texto verbal fosse excluído da tirinha e mantido somente o texto não verbal, seria possível compreendê-la? Explique. Não. O sentido seria alterado, vírgula, pois nessa tirinha o texto verbal complementa o não verbal. 2 pontos. É preciso ler as falas dos personagens para entender a história. Ok, pessoal? Então, agora, o que vocês estarão fazendo? Vocês estarão observando aí as páginas no livro de vocês, que vai falar sobre a questão da flexão do substantivo, certo? Na página 20, flexão do substantivo. Nós vamos ter 3 tipos de flexão do substantivo. Nós vamos ter gênero, flexão de número e flexão de grau. Quando a gente fala em flexão de gênero, é masculino e feminino, tá bom? Então, quando o substantivo é feminino, ele vai vir acompanhado pelos artigos a, as, uma e umas. Quando o substantivo ele estiver no masculino, ele vai vir acompanhado pelos artigos uns, os e o, tá bom? Então, é nesse estilo aí, certo? Então, flexão de gênero é masculino e feminino. De número é quando a gente fala com relação ao singular e plural, tá bom? Bola, bolas, tá certo? E flexão de grau é diminutivo e aumentativo. Por exemplo, no diminutivo, peixinho, e no aumentativo, peixão. Entendeu? Então, no que se refere à flexão do substantivo, são apenas 3. Flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau, tá certo? Agora, para estar fixando melhor esse conteúdo, tá bom? Que o livro de vocês vem trazendo sobre a questão da flexão dos substantivos, vocês estarão fazendo apenas a resolução da página 20 e 21. Tá certo? Somente essas 2 páginas, página 20 e 21. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá certo?